Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h02. O Viva Voz está no ar, trazendo os principais bastidores, as análises e também as informações sobre o noticiário do Brasil e do mundo. Boa noite para você, Carol Moran. Oi, Vera. Boa noite para você, de novo para os ouvintes. Ainda no rescaldo das eleições nos Estados Unidos. E essa novela do corte de gastos que não ata nem desata, né? Não ata, não desata e já não se sabe se sai essa semana, pelo que eu apurei, Carol. A gente vai falar mais tarde com a Isis Tassiarini a esse respeito. Existe essa expectativa gigante em relação a essas medidas, mas a gente começa fazendo esse rescaldo que você disse da eleição norte-americana, trazendo aí as repercussões, os desdobramentos. Aqui no Brasil, primeiro, com a Samantha Klein. Boa noite para você, Samantha. O governo segue digerindo aí a eleição de Donald Trump para um novo mandato, né? De fato, Carol e Vera, boa noite. Olha, o presidente Lula, inclusive, afirmou em uma entrevista à jornalista Cristiane Amanpour, da CNN Internacional, que o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, precisa pensar como um habitante do planeta Terra e, claro, também focar em questões ambientais, como planos de governo do norte-americano. Nessa entrevista, Lula disse que Trump tem que ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta que ele e que uma ilha de 300 mil habitantes. Segundo ele, é necessário assumir a responsabilidade pela manutenção do planeta Terra. Mais cedo, após essa confirmação ontem, né, da vitória do republicano Donald Trump, hoje o ministro da Indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin também fez manifestações a respeito das relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Segundo ele, essas relações têm tudo para crescer. Alckmin, inclusive, já tinha se manifestado nas redes sociais ontem mesmo, logo depois da confirmação do resultado da eleição norte-americana, desejou sucesso, sinalizou pelo aumento da parceria econômica entre as duas nações. E hoje, num evento de lançamento do programa Raízes Comex, que é de incentivo e capacitação para empreendedores negros exportarem, Alckmin afirmou que as relações são de Estado e não pessoais. O maior parceiro comercial é a China. Agora, os Estados Unidos é o maior comprador de manufatura, então, e o maior investidor no Brasil. As relações, elas são de Estado, não são pessoais. O Brasil tem uma tradição de amizade, de complementação econômica com os Estados Unidos, que eu tenho certeza tem tudo para crescer. Então, eu tenho certeza de que é um ganha-ganha. Então, o Brasil tem tudo. O presidente Lula parabenizou o presidente eleito, o presidente Trump, desejando a ele um ótimo trabalho, e vamos fortalecer essa relação Brasil-Estados Unidos. Vale destacar, Vera, que até outubro deste ano o Brasil exportou quase 33 bilhões de reais para os Estados Unidos. Trump, no entanto, promete fazer uma série de medidas econômicas que poderão impactar não somente o mercado doméstico, mas o mercado global e a relação com seus vizinhos, incluindo a imposição de novas tarifas de importação. Samantha, e o ex-presidente Jair Bolsonaro também pegou carona na eleição do Trump, deu algumas entrevistas em que ele mostra que acredita que pode se beneficiar de alguma maneira dela, né? Isso, Vera, muito falante, inclusive, várias entrevistas, incluindo o jornal o Globo, a Folha de São Paulo também. Na entrevista ao Thiago Bronzato, do Globo, o ex-presidente se mostrou muito entusiasmado com o retorno de Trump ao poder, demonstrou que alimenta uma expectativa com relação a ele próprio. Vale destacar que ele está inelegível por conta de manifestações falsas em relação às urnas eletrônicas, naquele caso dos embaixadores, na reunião no Alvorada.
Mas Bolsonaro afirmou nessa entrevista ver a possibilidade de o Congresso aprovar uma anistia que reverta a própria inelegibilidade. Bolsonaro também afirmou que vai encaminhar uma petição ao ministro Alexandre de Moraes para ter o passaporte liberado e poder participar da posse de Donald Trump. Já na entrevista à Folha de São Paulo, Bolsonaro também afirmou considerar a eleição de Trump à Casa Branca como um passo muito importante, um passo importantíssimo para o seu sonho de disputar a eleição de 2026 e voltar ao Palácio do Planalto. O que ele indica aqui? Como uma pressão por parte do governo norte-americano em relação ao Supremo Tribunal Federal para que o judiciário tenha alguma manifestação em relação a essa inelegibilidade. Já o ex-presidente Michel Temer, que também foi ouvido pela Folha de São Paulo, já disse não acreditar que a eleição de Trump venha influenciar o Supremo em uma pressão, eventual pressão para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Temer também refutou a possibilidade de ser um virtual candidato a vice de Bolsonaro, no caso do ex-presidente retomar os direitos políticos. Vera e Carol. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Estava realmente bem falante, né, Carol? Fez uma comparação que eu confesso que eu não entendi nada na entrevista à Folha, que ele disse que ele está para o Trump, assim como o Paraguai está para o Brasil. Também não entendi. Não sei o que pode significar. Ele é um Trump paraguaio? Será que é isso que ele quis dizer? Eu tentei ali, né, com o Sardenberg né? também, decifrar essa fala. Não conseguimos chegar a uma conclusão. Mas o fato é esse, ele está surfando na eleição do Trump. Não esconde a ansiedade para ver se vai receber algum convite ou não. Deve estar atualizando o e-mail sem parar um minuto para ver se o convite chega para a posse. Mas não sabemos ainda se vai chegar ou não. E essa crença dele de que o Supremo teria de liberar o passaporte caso o convite venha, só porque é o Trump, que não iriam dizer não para a pessoa mais poderosa do mundo e tal, mostra aí né? Ele não tem um desconhecimento, porque ele já foi presidente da República, mas uma tentativa de fingir que não sabe como as coisas funcionam. O judiciário brasileiro não tem nenhuma subordinação à Casa Branca, ao que quer que seja. E a decisão de suspender, de reter o seu passaporte, veio depois daquele período que ele passou na Flórida, que foi considerado pelo Ministério Público, quando pediu, uma tentativa de se esquivar, de se evadir do Brasil, por conta de vários dos processos que corriam, dos procedimentos investigatórios que corriam na época e que viriam a acontecer posteriormente. Então, eu acho muito pouco provável que o Alexandre de Moraes o libere para ir, ainda mais depois dos termos dá ou desce que o Bolsonaro fez nessas entrevistas. Então, acho pouco provável. O próprio Temer, citado ali como um possível vice, também é outra coisa engraçada, porque o Bolsonaro é todo paranoico, né? O Temer foi um vice que assumiu a presidência depois do impeachment de uma titular. Aí você escolher essa pessoa de novo para vice, para alguém como o Bolsonaro, que acha que todo mundo sempre está conspirando contra ele, também achei essa parte inusitada. Vai ficar esperando a cartinha do Verba Volant. Exato. Agora, Vera, eu achei nessa entrevista do Globo, ele dá ali bem o roteiro do que vai ser a estratégia, né? Porque ele fala que o caminho é pelo Congresso. Que o Congresso é o poder mais importante, que o Congresso pode anistiá-lo. Fala da importância de apoiar a candidatura do Hugo Mota para ter espaço em mesa diretora, em comissões importantes. Fala que quer construir uma bancada grande, relevante no Senado e ter espaço também. Para mim, ficou muito bem traçado assim, qual é a estratégia do Bolsonaro via Congresso para tentar uma anistia. E no campo político, ele diz que o candidato é ele, que não vai cogitar nenhum outro nome. Ele está focado na missão de conseguir uma anistia e de conseguir se reeleger, né? Exato, ele tá, mas eu acho que esse caminho pelo Congresso, ele esbarra numa muralha. E a muralha se chama Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a última palavra nesses casos, não tem jeito. Quando a inelegibilidade do Lula pela lei da ficha limpa foi sustada, foi porque o Supremo anulou as condenações que ele tinha na Lava Jato. Então, eu acho muito pouco provável uma anistia via
Congresso. Basta lembrar que ele próprio, Bolsonaro, concedeu uma graça ao deputado... Como é que era o nome do deputado, gente? Agora me deu um branco. Me ajuda, Daniel Silveira. E aí o Supremo foi lá e cassou. O Supremo tem a última palavra. É claro que o Congresso também está tentando mudar essa condição do Supremo ter a última palavra, mas isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, mesmo se o Congresso aprovar uma PEC dizendo que ele pode alterar decisões do Supremo, o Supremo vai derrubar essa PEC. Então, o Bolsonaro ele sabe disso, ele sabe que a Constituição deu ao Supremo o poder de falar por último, e aí ele fica lançando tudo isso para aumentar uma pressão da sociedade sobre o Supremo Tribunal Federal. Mas nem isso, eu imagino que tenha o condão de sensibilizar os ministros. Então, acho muito pouco provável que ele esteja elegível. E digo mais, o andamento dos inquéritos que estão em curso deve agravar e não melhorar a situação judicial de Jair Bolsonaro. Ainda falando sobre a eleição americana, um fato importante do dia foi o pronunciamento do presidente Joe Biden. Já começou uma lavação de roupa suja ali no Partido Democrata para ver de quem é a culpa pela derrota da Kamala Harris. Quem vai resumir o que o presidente Biden falou e nos contar aí como está o day after lá nos Estados Unidos mesmo é o Clauson Dutra, está comigo aqui no estúdio. Boa noite, Clauson. Carol, ouvi. Oi? A gente tá agora. Tava ouvindo? Agora sim. Boa noite, Vera. Boa noite, Moran. Boa noite a todos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou Donald Trump pela vitória e disse que fará uma transição pacífica de poder para o republicano. A declaração foi feita num pronunciamento à nação após a vitória do adversário na disputa com a democrata Kamala Harris. No discurso foi feito na Casa Branca, Biden disse que conversou com o presidente eleito por telefone ainda na quarta-feira. A tradução é da Globo News. Ontem, eu falei com o presidente eleito Donald Trump para parabenizá-lo pela sua vitória. E eu estou direcionando toda a minha administração para garantir uma transição pacífica e tranquila. Nós aceitamos a escolha e a decisão que o país tomou. E eu já falei, você não pode amar o seu país apenas quando você vence. Então, é isso que temos que fazer, não importa quem você votou. Nós temos que ver como adversários apenas. Temos que abrandar a temperatura desse país. Segundo a agência de notícias Associated Press, Donald Trump aceitou se reunir com Joe Biden na Casa Branca para discutir a transição de poder. Agora há pouco, Vera, o porta-voz da Casa Branca confirmou a presença de Joe Biden na cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. Antes do evento, Biden deve visitar Manaus. A presença do líder, segundo a agência de notícias Reuters, seria uma promessa feita ao presidente Lula quando esteve em Washington no ano passado. 3 aviões da Força Aérea estadunidense deverão desembarcar na capital amazonense até sexta-feira, trazendo os primeiros suprimentos da visita de Biden, de 30 previstos para chegar na próxima semana. Essa deve ser uma das últimas agendas internacionais de Biden, que deixa a presidência norte-americana em janeiro para a volta do republicano Donald Trump. Também em novembro, o democrata vai viajar para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico no Peru. Nesta quinta, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições norte-americanas. Durante a campanha, o republicano afirmou que tem um relacionamento muito bom com o presidente russo. No passado, Trump já deu indícios de que pode reduzir ou acabar com a ajuda militar à Ucrânia. Também nesta quinta, o presidente da China, Xi Jinping, parabenizou Donald Trump pela vitória e afirmou que os dois países devem se dar bem na nova era. Em uma mensagem de felicitação, Xi Jinping declarou que Washington e Pequim devem reforçar o diálogo e a comunicação, gerenciar adequadamente as diferenças, expandir a cooperação benéfica para todos e encontrar a forma correta para a China e Estados Unidos se deem bem nessa nova era. É isso, obrigada, Clauson, pelas suas informações. Carol, o dia de hoje e de ontem é meio de lavação de roupa suja ali no Partido Democrata. A fala do Biden é uma fala bem institucional, a da Kamala Harris ontem também foi. Ela tentou projetar uma dose de otimismo ali, de
ali que vai se manter firme, vai se manter na luta, mas já começou aquele inventário a respeito das culpas, né? Então, muita gente culpando o próprio Biden, a demora dele em desistir da corrida à reeleição como um fator que atrasou e atrapalhou a campanha da Kamala. Mas também estrategistas, parlamentares, governadores, democratas, achando que a ênfase em temas polêmicos ali, considerados como ligados à pauta identitária, e também uma certa ambiguidade em relação à guerra no Oriente Médio, teriam sido fatores a explicar a baixa votação da Kamala e a fuga de alguns eleitores em estados que já foram muito mais próximos aos democratas do que se mostraram nessa eleição agora. Eu acho que lá como aqui, né, Vera, a gente viu nessa última eleição também a lavação de roupa suja no PT e na esquerda, né, depois do resultado. É aquilo, filho feio, ninguém quer, né? Vimos aí a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ir para a rede social reclamar da declaração do ministro, Alexandre Padilha, de que o PT estava no Z4, porque são derrotas muito emblemáticas. Claro que lá é uma eleição presidencial, aqui foi só uma eleição municipal, mas que dá indícios, né, dessa crise e que é uma crise um pouco sistêmica. Por isso que a gente pode fazer essa comparação, né? Um pouco de perda de discurso, de uma parcela do eleitorado descontente e uma tentativa de fazer esse diagnóstico. Por que as pessoas votaram no Trump ou por que as pessoas aqui no Brasil votam nesses partidos de centro e a esquerda perde um pouco dessa aderência, né? Acho que tem uma DR aqui na esquerda do Brasil e a gente vai ver essa DR também no Partido Democrata agora, né? A de lá já está rolando e a daqui eu acho que está atrasada um pouco, principalmente porque um dos fatores muito citados lá é a dificuldade de as pessoas sentirem na sua vida os bons indicadores da economia e isso está claramente acontecendo aqui também. E uma das tentativas do ministro Fernando Haddad, a gente tem visto, fazer valer o arcabouço fiscal, fazer com isso com que a economia retome aí uma certa um curso e que haja uma confiança no equilíbrio fiscal e na capacidade do governo de promovê-lo. E para isso a gente entra na outra novela infindável, porque está em discussão há bastante tempo esse pacote aí de corte de gastos, sem que a gente veja se realmente ele vai caminhar para um consenso, se ele vai ser anunciado ainda essa semana, se fica para a próxima. Está havendo hoje uma série de reuniões desde de manhã a esse respeito, que vai nos atualizar a respeito de como está essa discussão. A Isa Staciarini já está com a gente na linha. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. É uma pauta cheia de idas e vindas, né, Vera? A reunião que começou hoje pela manhã foi suspensa ali por volta da hora do almoço, retomada à tarde, terminou agora há pouco, mais precisamente por volta ali de pouco depois das 6 horas da noite, e vai ser retomada amanhã, Vera, às 2 horas da tarde, ou seja, cenário indefinido ainda em torno do fechamento do texto da proposta de emenda à Constituição sobre o pacote do corte de gastos. A própria imprensa ainda também está no escuro, sem uma definição se pode ser que haja alguma divulgação amanhã, lembrando que uma sexta-feira, né, no noticiário político tende a ser um dia menos movimentado em relação à cobertura, mas fato é que o presidente Lula vai voltar a se reunir com os ministros da cúpula econômica e também do primeiro escalão do governo. Hoje, para se ter uma ideia, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e das ministras Simone Tebet e Esther Dweck, estiveram juntos o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, né? Falando aí das principais áreas, claro, que podem ser atingidas
aí com essa redução no corte das despesas obrigatórias. Lembrando que ontem Lula cobrou do Congresso a redução das emendas parlamentares e dos empresários a diminuição dos subsídios. O presidente classificou de especulativa também a reação do mercado financeiro em relação à demora do anúncio da contenção das despesas para equilibrar as contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou já à noite que as medidas do corte de gastos viriam por meio de uma PEC e também por meio de um projeto de lei, e chegou a dizer que faltavam apenas 2 detalhes, sem entrar ali em quais seriam esses pontos. E apesar da resistência de alguns ministros em cortar despesas, Haddad afirmou que já há um consenso da necessidade dos ajustes. Fato é que há uma semana o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, chegou a dizer-se que benefícios trabalhistas que talvez poderiam entrar ali na mira do corte de gastos, caso isso acontecesse, ele sairia do governo. Ele deu essa sinalização, né, que isso só ocorreria caso o demitissem, mas é fato que há algumas divergências em relação à ala política e à ala econômica, Vera. Isso porque técnicos da Fazenda buscam fortalecer o arcabouço fiscal e reduzir as despesas obrigatórias com foco de cumprir a meta fiscal zero. Já na ala política, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, refuta fortemente o corte, atingindo ali áreas estratégicas como a própria pasta dele, que controla o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, uma das principais bandeiras do governo Lula. Acabou de sair uma nota do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai permanecer em Brasília amanhã. Lembrando que hoje estava prevista uma viagem dele para São Paulo, mas novamente viagem essa cancelada. Lembrando que no início da semana ele iria para a Europa, mas por ordem do presidente Lula também cancelou essa agenda. Portanto, o ministro da Fazenda amanhã permanece em Brasília para essa reunião com o presidente Lula. Cenário bastante ainda indefinido, Vera. Obrigada, Isa, e boa sorte aí na cobertura dessa novela. Obrigada, Vera. Pois é, Carol, vai, semana vem, dia vai, dia vem, e a coisa parece que não anda, né? Pois é, ontem a Isa Staciarini também estava com a gente aqui no Ponto Final, e aí na última hora a gente teve exatamente esse debate, porque ela trouxe primeiro a informação da entrevista do Lula para o senador Jorge Cajuru, e o tom dele dá bem a indicação de que ele não está ainda assim convencido a bater o martelo, porque ele fala, eu vou cortar em cima dos necessitados, mas e aí, o Congresso vai abrir mão de emenda e as empresas vão abrir mão de subsídio? Então, a gente fez, inclusive, esse comentário. Aí, logo depois, uns minutos depois, o ministro Fernando Haddad deu a informação de que, no dia seguinte, né, amanhã, no caso hoje, sairia finalmente a divulgação do pacote do corte de gastos. Deve ter visto as entrevistas do Lula e falado, opa, deixa eu vir a público aqui dizer que o negócio vai sair. Mas não saiu, né? Está encruado mesmo. Não saiu, e aí tá tudo misturado, né? Porque tem eleição americana, tem esse pacote que não sai. Ontem o Copom aumentou, inclusive, o ritmo do aumento de juros. E o Fed dos Estados Unidos hoje baixou os juros norte-americanos. Então, tem aí uma semana com muitos fatos que estão entrelaçados, interligados. E a gente vai destrinchar esse nó daqui a pouquinho, depois do intervalo e depois do Repórter CBN, porque esse é o tema da Renata Agostini no Ponto de Vista. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Boa noite. Renata, ontem o Copom acelerou aí a alta dos juros, foram de 10,75% ao ano para 11,25%. Uma nota ali bastante preocupada, não só com a conjuntura nacional, como o cenário de incerteza nos Estados Unidos. O que isso nos indica e que tipo de pressão uma decisão como essa coloca sobre o governo?
A nota do Copom entregou o que o mercado esperava. A gente comentou sobre isso na terça-feira, todo mundo apostando numa alta de 0,5 ponto percentual, e foi isso que a diretoria do Banco Central decidiu fazer por unanimidade. Então não teve nem ali espaço muito para debate, todo mundo olhando na mesma direção. Essa nota que explica o que eles decidiram, ela é uma nota, a Vera colocou, né, preocupada, mas mais do que isso, me parece que ela é uma nota muito clara. Então, o que o Copom está apontando? Se existe um cenário de incerteza lá fora, e ele existe, então quais serão os efeitos da eleição nos Estados Unidos? Eles não falam diretamente de Donald Trump nesse comunicado, mas eles citam, né, o que está acontecendo lá fora. Então, se a gente ainda não sabe o que vai acontecer exatamente em relação aos Estados Unidos, como vai ficar a política monetária por lá e os efeitos desse rearranjo na geopolítica mundial e no comércio mundial, a gente consegue dizer que, olhando aqui para o Brasil, e esse é o recado muito claro do Copom, se houver uma política fiscal crível, eles usam exatamente essa expressão, né? Uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida. Isso vai facilitar o trabalho do Banco Central, eles dizem, né? Que vai ter vai ajudar a colocar a expectativa de inflação no lugar e vai ter um impacto na política monetária. Então, em linguagem do Copom, não tem forma mais direta de dizer: ou o governo toma medidas que possam tranquilizar os investidores, colocar a trajetória da dívida pública num patamar, né, manejável, deixar essa dívida sustentável. O que é isso? É todo mundo enxergar, olhar ali, olha, essa dívida vai crescer num ritmo no qual o país vai ter condição de arcar com seus compromissos financeiros. Ou isso acontece, ou o Banco Central não vai ter outra saída, senão seguir com essa política contracionista, né? O que isso significa? Apertando ali a taxa básica de juros, subindo os juros de forma a tentar conter o ritmo da atividade econômica. Agora, Renata, o governo tem uma missão, para começar, de convencimento interno, né? De ter um discurso unificado, porque o ministro Luiz Marinho já tinha dito que pediria demissão se mexesse no seguro-desemprego e benefício do trabalhador. Agora o ministro Carlos Lupe também deu uma entrevista hoje publicada no Globo, dizendo que se cortar direito na Previdência não tem como ficar no governo. Nossa colega Geralda Doca publicou agora há pouquinho no site do Globo também uma reportagem falando dos bastidores, que tem outros ministros, claro, né, tentando resistir. A Nízia na saúde, o Camilo na educação, todo mundo que vai levar a tesourada, claro que está protestando. E ontem ficou muito claro, né, a gente estava comentando sobre isso, a fala do presidente Lula não é uma fala de quem está convencido. Ele quer contrapartidas do Congresso reduzindo emendas, redução de subsídios, contrapartida também do setor produtivo. Está difícil alinhar um discurso, né? Muito bem pontuado, Carol. Essa reportagem que Geralda nos trouxe há pouco fala, inclusive, ali de uma troca que foi dura, né? Segundo o relato que ela reuniu, uma troca dura entre o ministro Haddad e o ministro Luiz Marinho, porque as centrais sindicais que dão grande apoio à permanência dele no governo, né? Que ajudaram ele a ficar a ocupar esse cargo de ministro do Trabalho, estão pressionando. Os ministros, especialmente da área social, tentarem argumentar e colocar ali seus pontos para que as áreas deles sejam mais preservadas, me parece ser do jogo. No final, cabe mesmo ao presidente da República arbitrar. Me parece que a coisa subiu um pouco ali do tom, porque antes de haver uma definição, os ministros já estão deixando muito claro, em alto e bom som, né, que não é admissível, que isso não permitiria que eles assim seguissem com o seu trabalho e seguissem no governo. Isso me indica que
mais do que eles têm deixado transparecer, porque nos primeiros dias desse debate já muito alongado sobre qual será o formato final desse pacote de corte, de contenção de despesas, né? Eles saíram dizendo que não tem nada aqui, não, veja só, vai ser só um combate a fraudes. Me parece que não é exatamente isso, que a proposta está avançando sim sobre a área deles. Quanto mais o governo prolonga esse debate e essa definição, mais ele deixa não só os investidores e o mercado, né, deixa todos aflitos, mas levanta dúvidas sobre isso que a Carol trazia, sobre a real determinação deste governo como um todo de promover um corte estrutural. Porque enxugar gelo, a gente falou um pouco sobre isso na terça, né? Esses movimentos ali de tentar evitar fraude, de buscar onde a coisa está, alguma irregularidade, isso é meritório, mas isso faz parte do trabalho do governo, tem que fazer isso mesmo. A questão não é essa, a questão é como mostrar que existe um desejo, uma vontade e um objetivo de preservar no limite um compromisso do próprio governo, que reiterou diversas vezes que não só cumpriria o arcabouço fiscal, como entregaria um país com as contas arrumadas. O que parece hoje em dúvida é justamente esse ponto. Renata, só para a gente fechar, na contramão do movimento brasileiro, o Fed manteve aí a sua tendência de ir baixando os juros paulatinamente, diminuiu um pouco o ritmo, baixou em 0,25, mesmo com uma perspectiva aí de um programa de governo do Donald Trump com tendência bastante inflacionária. A nota não, porque ela ainda não saiu, mas o primeiro comunicado do Copom mostrava uma preocupação com os Estados Unidos. No que esse movimento do Fed deve influenciar as próximas decisões do Copom? Ou não dá para ser dissociado de tudo isso que a gente está falando e da decisão também sobre política fiscal? Me parece que não, as coisas não estão dissociadas. É sempre importante a gente lembrar, vai haver um impacto, mas vai depender, e até a gente ter a nova reunião sobre a taxa básica de juros, a gente vai ter, espero, né, o desenho desse pacote de gastos, não é possível, de corte de gastos, né, não é possível. Agora há pouco, o ministro Fernando Haddad anunciou que desistiu de ir para São Paulo, ou seja, vai ficar em Brasília para uma nova rodada de conversas que se espera amanhã. Então, essas coisas estão relacionadas. Até lá, a gente deve ter a extensão e a reação, a forma como o mercado vai assimilar esse anúncio do governo. É sempre importante a gente lembrar que quando o Banco Central mexe na taxa de juros, ele está olhando para o que vai acontecer lá na frente. É o que eles chamam de horizonte relevante, né? Então, eles já estão mirando a inflação do ano que vem. Nesse ano, o mercado está apostando que a inflação vai ficar fora da meta. Meta essa que é de 3%, com uma banda de tolerância de 1,5%, né? Ela pode chegar até 4,5%. O mercado já acha que não vai dar, que vai ficar acima dessa banda. E aí o que o Copom está olhando agora é tanto os movimentos lá de fora, do Fed, o que vai se indicar de política econômica nos Estados Unidos, mas também o quanto o mercado vai reajustar a sua expectativa de inflação para o mercado interno. Hoje está justa essa conta. Se a gente olhar o que está sendo projetado para a inflação no ano que vem, já na casa de 4% pelo mercado. Então, o BC trabalharia nas próximas reuniões com um espaço de manobra muito curto. Perfeito, desenhou como sempre. Obrigada, Renata. Obrigada, Vera, Carol, os ouvintes. Até semana que vem. Até semana que vem. Uma boa noite para você. Intervalo, a gente volta já com o encerramento do Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz. A gente está falando bastante aqui a respeito da novela, do corte de gastos, que está se prolongando. E o governo segue de olho aí na arrecadação, de olho nos gastos. E hoje saiu o resultado do Tesouro Nacional relativo a setembro desse ano. E o governo registrou déficit. Quem vai falar para a gente dos números, de como eles foram divulgados, é a Samantha Klein, que volta com a gente. Boa noite de novo, Samantha.
Vera, novamente boa noite. Com um rombo da Previdência Social que chegou a 26 bilhões e 200 milhões de reais em setembro, as contas do governo federal registraram um déficit primário de 5 bilhões e 300 milhões de reais em setembro deste ano. Inclusive, isso já era precificado por economistas do mercado financeiro. Já no acumulado entre janeiro e setembro de 2024, o déficit é de 105 bilhões de reais. O resultado, na comparação com o mesmo período do ano passado, é 11,5% maior. No período relativo, então, até setembro de 2023, o déficit registrado era de 94 bilhões de reais. Esses números foram divulgados hoje à tarde pelo Tesouro Nacional e chegam no momento em que a equipe econômica está discutindo o enxugamento de gastos, enquanto uma ala do governo tenta convencer Lula a não autorizar cortes em benefícios sociais. Falando em benefícios sociais, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, na comparação com setembro de 2023 e setembro de 2024, teve um aumento de 1 bilhão e 100 milhões de reais em razão do aumento do número de beneficiários, mas também pela política de valorização do salário mínimo, que é justamente o indexador dos benefícios. Aliado ao rombo da Previdência, o governo arrecadou menos em setembro. Na comparação com o mesmo período de 2023, foram 15 bilhões a menos em receita líquida e um aumento de 2 bilhões e 300 milhões de reais em despesas. O Tesouro Nacional justificou que para esse resultado também colabora um pagamento adiantado de mais de 4 bilhões de reais em precatórios federais para beneficiários no Rio Grande do Sul, e o secretário do Tesouro, Rogério Seron, acabou sendo muito questionado durante essa coletiva sobre os cortes. E ele deu uma indicação de que é necessário estabelecer alguns gatilhos para conter os avanços das despesas, mas deu zero lead em relação onde os cortes vão ser feitos. Ou seja, ele disse que há muita ansiedade, mas que não poderia adiantar qualquer informação, mesmo que ele soubesse. Claro que ele sabe, mas ele não daria essa manchete pra gente, assim, sem que Lula autorizasse. Poxa, já pensou? Ele fura o presidente, o ministro, no anúncio normal ali, pá, vai ser isso aqui, chega dessa enrolação, seria maravilhoso, né? Tá certo, Samantha, muito obrigada pelas suas informações, até a próxima. É isso, Carol, o avanço aí, né, do rombo da Previdência, dos gastos com o BPC, mostram onde precisa ser o corte, onde precisaria ser não um corte, porque o governo não tem como cortar, mas onde se precisa estabelecer alguma trava para que essas despesas não avancem ali sem nenhum tipo de controle. A Previdência está atrelada ao salário mínimo e a valorização do mínimo acima da inflação, com ganho real, era uma das principais promessas de campanha do Lula, porque foi considerado um dos principais motivos do sucesso do seu primeiro e do segundo mandato. Junto com o Bolsa Família, a valorização real do salário mínimo foi considerado o grande fator para a redução da desigualdade, para a promoção da chamada nova classe C naquela época, e isso levou a que o Lula deixasse o governo com uma popularidade acima de 80%. Então, quando ele se candidatou de novo em 2022, a ideia de voltar a valorizar o salário mínimo acima da inflação, depois de 4 anos em que ele não subiu acima da inflação no governo Bolsonaro, não teve ganho real, era uma das grandes cartadas do Lula. É por isso que ele resiste muito a ter qualquer tipo de política que mexa nesses benefícios, que ele sabe que tem um ganho político ali vindo dessa valorização, que ele teme perder. Então, é por isso que está tão encruado, mas o resultado do Tesouro vai mostrando o quê? Vai mostrando a dificuldade do governo de cumprir a meta que ele mesmo fixou, de ajuste, de redução do déficit, etc. Então, é uma situação de que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Mostra por que as coisas estão tão encruadas por lá, né? E são medidas impopulares, né? Porque vão afetar justamente essa
camada da população que mais precisa. E a missão do Haddad é difícil, né, Vera? Eu estava aqui lendo no detalhe essa reportagem que a Geralda Doca publicou agora no Globo, que a gente estava comentando com a Renata, e que o Haddad está sendo atacado por todos os lados. Claro, né, porque está com a tesoura na mão. Ele tem dito que a decisão não é dele, que é uma decisão que tem que ser do governo, né, já que aprovou o arcabouço fiscal. E que, se nada for feito, vai ser preciso cortar despesas discricionárias, porque não tem margem, o governo vai acabar paralisando. Então, é um trabalho difícil aí, uma missão ingrata do Haddad. O presidente tem que tomar a caneta na mão e decidir, gente. Ele tem de decidir olhando lá na frente. O ajuste fiscal pode ser impopular num primeiro momento, mas é o que vai garantir que a inflação caminhe para a meta e que o governo se mostre responsável diante de agentes econômicos que podem dificultar muito a vida do governo. Então, uma decisão que ele tem que tomar com os olhos não só no imediatismo, né? Antes da gente encerrar, teve aí a homologação do acordo para os atingidos pela tragédia ambiental de Mariana. O Supremo terminou essa discussão e a gente vai trazer os detalhes do que ficou acordado quais as implicações para os envolvidos, com a Laura Couto, direto de Belo Horizonte. Boa noite para você, Laura. Boa noite para você também, Vera. Justamente com a homologação desse acordo de Mariana, algumas medidas que foram adotadas emergencialmente na época serão extintas. A gente lembra que nessa quarta-feira o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, assinou a homologação desse acordo para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, região central de Minas Gerais. Pelo acordo, serão destinados 170 bilhões de reais para ações de reparação e compensação. Desse montante total, 100 bilhões de reais serão repassados para aplicação em projetos ambientais e socioeconômicos. Outros 32 bilhões de reais serão direcionados para a recuperação de áreas degradadas e para o pagamento de indenizações às pessoas atingidas. Os 38 milhões de reais restantes já foram gastos antes do acordo em ações de reparação dos danos. Com isso, passa a valer o prazo de até 150 dias para que as indenizações sejam pagas. Outro prazo importante, Vera, é para a extinção da Fundação Renova, que é uma entidade que foi criada em 2016, logo após o rompimento da barragem do Fundão. Esse novo acordo prevê uma transição gradual em 12 meses das obrigações da Renova para a Samarco e para a União. Até então, todas as medidas desse processo reparatório estavam sendo conduzidas pela entidade com base em acordos firmados por meio de um termo de transação e ajustamento de conduta entre a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP. Apesar disso, a Renova foi ao longo dos últimos anos alvo de várias ações do Ministério Público e na Defensoria Pública devido a reclamações das comunidades de atingidos que cobravam a implementação de medidas mais urgentes. Essa organização foi, inclusive, acusada de oferecer indenizações que não cobriam os danos causados pelo colapso da estrutura. O Comitê Interfederativo, que foi composto por órgãos ambientais estaduais e federais, sob a coordenação do IBAMA, também será extinto. Esse comitê que tinha sido criado para fiscalizar a atuação da Fundação Renova. A responsabilidade dos mais de 40 programas que foram definidos pela entidade também vai ser transferida para órgãos da União e também para a Samarco. No caso de projetos e ações sob a gestão da União, as mineradoras deverão então fazer os repasses a um fundo privado instituído pelo BNDES. O rompimento da barragem em Mariana, a gente lembra, provocou o maior desastre ambiental do país em 2015. A tragédia resultou na morte de 19 pessoas e afetou mais de 40 municípios. Vera. Muito obrigada, Laura, pelas suas informações. E antes da gente encerrar, Carol, acaba de chegar aqui, né, no meu WhatsApp, me mandou uma nota, o ministro Wellington Dias. É uma nota dividida aí em vários tópicos, na qual fica muito claro o tamanho da dificuldade de se estabelecer, afinal, algum corte. Porque ele começa dizendo que no Ministério do Desenvolvimento Social, que é a pasta dele, não se vai cortar nenhum benefício de quem tem direito a Bolsa Família e BPC. Pelo contrário, a ordem do presidente Lula é garantir
o direito a quem tem direito, quem está fora da insegurança alimentar e tirar do Brasil do mapa da fome. Sim, sabemos, esse é um grande programa do presidente, é sua promessa de campanha e ninguém também está falando para cortar o benefício de quem precisa, não é disso que está falando. Ele diz que a economia que o ministério dele vai fazer é parte de um trabalho eficiente de modernização e eficiência do cadastro único para combater fraudes e irregularidades. Que então tinha gente que ganhava até 14 mil por mês e que recebia Auxílio Brasil e que eles fizeram o dever de casa e regularizaram a situação de 3 milhões e 700 mil benefícios com fraudes e que isso levou a uma economia aí bastante grande. Que então, com isso, conseguiram atender mais gente que precisava, etc. E aí termina com a seguinte frase: o Lula continua o mesmo pela sua história de vida e total compromisso com os mais pobres e jamais aceitaria cortar um só benefício do Bolsa Família ou BPC ou qualquer benefício que preencha requisitos legais de uma pessoa ou família pobre. A gente sabe que o Bolsa Família não está na mira, não quer reduzir, mas o governo queria estabelecer sim algum tipo de controle, uma trava, um gatilho, alguma coisa para o BPC. Então, se o ministro está, antes de qualquer decisão, mandando esse tipo de recado, é porque ele já quer interditar essa discussão também. Então, a vida do Haddad não está fácil mesmo. Não está nada fácil, Vera. A gente vai seguir acompanhando essa novela aí, pelo visto, na próxima semana também. Exatamente. Segue o jogo, segue o jogo. Até amanhã, Carol. Boa terceira hora para vocês. Beijo, Vera. Até amanhã.